são doenças negligenciadas? Bom, as doenças negligenciadas são aquelas doenças que atingem a massa mais pobre de uma nação, de um país, e que as empresas, grandes investidoras de pesquisas, ou as empresas, as indústrias farmacêuticas, eles acabam não investindo um volume grande de recursos para que se produza medicamentos, para que se tenha pesquisas mais precisas sobre essas doenças, porque essas doenças, por estarem na sociedade mais pobre, automaticamente o resultado será um lucro menor. Enquanto que também em contramão anda a condição de que essas doenças geralmente estão na América Latina, na Ásia e na África. E por esse motivo as empresas têm pouco interesse de investir nas suas indústrias, na produção de um resultado para produzir um medicamento ou nas pesquisas. E quais são as consequências socioeconômicas na sociedade? Bom, as consequências socioeconômicas dessas doenças negligenciadas, ela é bastante negativa e devastadora para a economia de um país. Por quê? Porque estas doenças vão debilitar um número muito grande de pessoas e que muitas delas ainda estão no estado da idade ainda da produtividade e acabam pela debilitação da doença, pedindo auxílio-doenças ou até as aposentadorias por invalidez. E quais são as causas dessa doença? Bom, as causas dessas doenças são inúmeras. Como nós sabemos que essa doença é de países pobres, dos países como da América Latina, da África, da Ásia, então também se percebe que esta doença vem engarupada nas condições precárias da moradia, do saneamento básico, da deficiência da coleta de lixo, da falta da água potável, da falta das boas condições e serviços públicos, da coleta de lixos e por aí vai. São essas mazelas que o setor público também muitas vezes falha com a sociedade e por isso também, a partir de 1986, um médico americano, pela primeira vez, denominou essa doença negligenciadas. Depois de alguns anos, após isso, em 2000, a ONU e outras instituições, em 2003, consideraram essas doenças as doenças negligenciadas. Mas quais são essas doenças negligenciadas? O nome delas? Sim. Então vamos lá. Bom, o mal de Chagas, a malária, a leishmaniose, a filariose, a dengue, a febre amarela, que está se falando muito agora, a tuberculose. A tuberculose, só lembrando, só a partir de 1929 que se teve um tratamento mais eficaz com o descobrimento do antibiótico pelo Fleming. A hanseníase, a famosa lepra, e outras doenças que por aí vai. O próprio sarampo também é uma das doenças negligenciadas. Então, são inúmeras doenças, consideradas 18 as principais. E o que são doenças emergentes? As doenças emergentes são doenças que lá atrás, há 20, 30 ou 40, 50 anos atrás, assolavam a sociedade com epidemias.
em muitos pontos no planeta e que após percorrido esse tempo ressurgem na sociedade por alguns motivos, como por exemplo a modificação no meio ambiente que o ser humano proporcionou, ou por algum descuido. Por exemplo, o sarampo há 20, 30 ou 40 anos atrás foi uma doença que prejudicou muito a sociedade e que passou 20, 30 anos quase que erradicada e hoje está retornando com uma força muito grande. A própria dengue, a gripe aviária, do vírus H5N1, que é o vírus da influenza. A febre amarela é um outro exemplo das doenças emergentes. Então essas doenças são doenças antigas e que hoje estão atingindo a sociedade em vários pontos, se pensando em esfera global. E qual o artigo da Constituição Brasileira de 1988 que fala do direito à saúde? Bom, ela é um pouquinho mais abrangente, porque terá um título 8 que fala da ordem social. No capítulo 2, vai falar da Seguridade Social. E da seção 2 vai falar da saúde. Então, no artigo 196, vai tratar sobre o direito à saúde. Então, vai falar das garantias e políticas públicas, fala sobre a redução de doenças e outros agravos, fala também da igualdade das nações e ações e serviços que tem a estrutura em três pontos, que são promoção, o Estado promove o cidadão. Em segundo, ele tem a proteção, ele protege o cidadão. E em terceiro ponto, ele tem a obrigação da recuperação. Então, automaticamente, se pensando em saúde, ele vai primeiro combater, depois vai promover políticas para beneficiar e, por último, vai recuperar. E qual é a lei de saneamento básico? Bom, a lei do saneamento básico, que tem o número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. De acordo com essa lei, fica ao poder público, entre outras responsabilidades, promover universalização do serviço. Mas, prof, o que é universalização? Quer dizer que todos têm o direito dessa política pública, seria mais ou menos isso. Também essa lei trata do fornecimento ou abastecimento de água, esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo dos resíduos sólidos também é tratado nessas leis e que tem por finalidade combater as enchentes através da drenagem e manejo das águas pluviais, que são águas das chuvas, e isso em formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. E qual seria o custo dessa universalização do saneamento básico para o Brasil? Bom, o Plano Nacional de Universalização do Saneamento Básico no Brasil, ele estimou que o Brasil teria uma necessidade de investimento de 76 bilhões de dólares, ou transformando em reais, 304 bilhões de reais em investimento em sanidade básica
para a universalização dessa política e que levaria pelo menos 20 anos para totalizar esse serviço para toda a sociedade brasileira. Agora uma curiosidade, quais são as doenças que mais matam crianças menores de 5 anos no mundo? As doenças que, num ponto muito triste, que mais matam crianças menores de 5 anos são doenças muito comuns, que têm relacionamento com as doenças negligenciadas, que nós falamos, das doenças emergentes, que nós tratamos, das doenças que têm diretamente relação com a qualidade de vida, por a falta de saneamento e por aí vai. São doenças como a pneumonia, as diarreias, o sarampo, a malária e a AIDS, etc. São muitas outras, mas essas são as principais doenças que atingem o mundo em todos os países, principalmente os países pobres, atingindo principalmente crianças menores de 5 anos. Esse é um dado até bastante triste da gente considerar.